Oi, eu sou Amanda Paz, eu sou testadora aqui na Bluesoft já faz 6 anos. Eu fiz um vídeo falando sobre estratégia de testes e como melhorar os seus testes. Se você é testador ou está entrando na área, esse vídeo é para você. Meu nome é Amanda Paz, eu sou testadora aqui na Bluesoft. Eu já estou aqui na Blue já tem 6 anos. Trabalho na área já tem mais ou menos uns 8, 9 anos. Bom, o que eu vou falar hoje é sobre estratégias de testes e como melhorar a qualidade do seu teste. Ok? Bom, para começar, a chave dos testes eficazes é entender a funcionalidade antes. Então, isso pode parecer óbvio, mas quanto mais você entender sobre o que você vai testar, principalmente sistemas complexos, é o que vai melhorar a sua qualidade. Bom, primeira coisa que você precisa fazer quando você vai testar uma funcionalidade um pouco maior é saber o que envolve ela. Quais são os cadastros básicos que você precisa para começar, o que é gerado a partir dessa operação e qual o impacto na operação dos nossos clientes. Bom, se você vai fazer um pedido no força de venda, primeiro você precisa ter alguns outros cadastros antes, o cadastro do cliente, o cadastro dos produtos, tabela de preço. Então, se caso alguma dessas coisas falharem, você já sabe que vai ter alguma coisa que você não vai conseguir fazer, o pedido não vai ser realizado. Então, a partir dessa operação, o que vai gerar? Você já vai ter um pedido força de venda, você vai ter separação para fazer, depois você tem a nota fiscal para gerar. Então, várias coisas vão estar envolvidas dentro desse pedido. E o impacto do nosso cliente? O que acontece se essa operação parar? Então, tudo isso é importante para você elaborar um bom plano de teste, ou saber o que você precisa fazer antes de começar a executar os testes. Então, fazer a operação antes de começar o teste da melhoria ou do bug é importante para que, se algo disso faltar, você consegue entender na sua funcionalidade e não deixe esse bug passar para o cliente. Bom, falando sobre critérios de aceite. Nas nossas melhorias e bugs, a gente tem os nossos critérios de aceite que os POs sempre deixam lá nas demandas, que é para definir o mínimo que é necessário para ele fazer o aceite. Então, nisso a gente não está envolvendo falando teste negativo, que pode dar errado, que não pode. Então, isso é só falando o mínimo que ele quer que esteja funcionando. Em cima disso, a gente já consegue usar como orientação para elaborar os planos de teste. Então, primeiro focando na funcionalidade que está sendo pedida, e depois pensando em possíveis falhas, riscos associados que pode ter em cada um daqueles critérios. Então, além disso, é importante a gente avaliar o impacto de cada critério também na funcionalidade já existente. Então, por exemplo, é uma melhoria. Eu vou mexer numa parte e colocar um campo novo em algum lugar, um pedido de compra, por exemplo. Vou criar um campo novo ou mudar um cálculo. Então, é importante a gente saber no que isso vai impactar. Se esse campo novo vai entrar em vai fazer falta, afetar algum cálculo existente. Então, tudo isso a gente precisa pensar onde pode ser afetado. Falando um pouquinho de cenários de teste. Então, ao criar um cenário de teste, é importante, já que a gente tem que pensar em toda a variação possível. Mas aqui a gente tem algumas dicas que é importante, que é priorizar os cenários de teste que correm o maior risco. Então, os testadores, principalmente, já sabem o que tem mais chance de dar errado. Quando você está lendo uma demanda, aquilo que dá mais impressão que pode dar errado, ou que você já conhece, que já deu alguns bugs antes, isso seria o principal. Começa por aí, porque vai estar mais fresco na sua memória, e depois você pode criar os outros cenários. Então, cada critério de aceite também que o PO coloca na demanda vai gerar pelo menos um cenário. Se esse critério de aceite gerou apenas um cenário, eu também recomendo olhar ele de novo. Então, provavelmente você está esquecendo alguma coisa. E modelo de cenário de teste. Para ser mais produtivo, a gente sempre tem, na hora de começar, tem um modelinho. A gente tem nossos modelos, né, de como fazer cenário de teste. A gente criou uma estrutura que tem que ser usada aqui na Blue. Então, através dessa regra,
você já tem um modelo básico e você consegue ir replicando, que fica mais fácil, copiando e colando ali a estrutura base e depois fazendo as alterações que você precisa. Então, isso vai deixar o seu cenário de teste mais produtivos. Preenchimento de campos. Pode parecer bobo também, mas isso pode ter problemas futuros. Então, a gente tem que prestar atenção, principalmente na integridade e precisão. Por exemplo, campos de valor. Eu vou ter que preencher valor de uma duplicata, por exemplo. Esse campo de valor, ele não pode aceitar caracteres, a gente tem que pensar se ele vai poder aceitar campo negativo ou não. Então, a gente tem que pensar todas as informações, de preferência já lá no refinamento, o que pode ser informado nesse campo para evitar problemas futuros. Então, campos de texto, se vai deixar informar caractere especial, se esse caractere especial que você colocou depois, como que ele vai ficar na impressão, se vai dar algum erro, então isso é bem importante pensar. Então, caractere especial, quebra de linha, tudo isso a gente precisa pensar antes. Se esse campo vai ser impresso ou não, precisa pensar para a gente não correr o problema de, o campo é novo, deixei colocar caractere especial e quebrou minha impressão por algum motivo. Então, a gente sempre precisa pensar nisso. Tamanho. Tamanho do campo é importante a gente pensar e sempre testar, tanto no front-end quanto no back-end, vai estar tudo certo. E os usuários estão cada vez mais espertos, então, se valida no front-end, a gente tem que ter certeza também que valida no back-end. Isso é um dos nossos básicos hoje em dia. Falando um pouquinho sobre usabilidade. Além de ver tentar diminuir o máximo possível os bugs, quem trabalha com testes também precisa pensar na usabilidade, né? Então, se é um cadastro, quanto antes a gente começar a pensar na usabilidade do que aquilo vai ser feito, então, para evitar problemas futuros, a gente já começa a falar disso no refinamento. Olha, a gente vai fazer um cadastro, vai fazer uma tela de manutenção, vai replicar alguma coisa. O que eu posso fazer para tornar isso mais rápido? Porque dependendo do problema de usabilidade, ele se torna um bug. Então, o nosso cliente não quer saber que a gente pensou de uma forma, só se para ele, se a gente tornou aquela operação ruim, a usabilidade tem que ser pensada antes lá no refinamento para evitar. E caso tenha algum problema grave de usabilidade, é importante conversar com o dev. E se for muito difícil fazer, conversar com o PO. Se a gente não resolver naquele momento, tentar resolver em outro. Revisão de código. Isso é uma coisa que eu sempre falo para todo testador que entra na Blue. É importante você pelo menos olhar o pull request. Pode ser que você não entenda no primeiro momento tudo que está ali, mas com o tempo e começar a revisar, fazendo isso um hábito, você começa a entender um pouco mais do que está ali e também vai aumentando o seu conhecimento. Toda vez você vai aprendendo coisas novas e isso vai te ajudar em muitas coisas. Por exemplo, identificar mudanças não informadas pelo desenvolvedor. Às vezes ele mexeu em alguma coisa que ele não te avisou, mas ali pelo pull request você consegue ver o nome dos arquivos, métodos, então tudo isso você consegue ver. Muitas vezes, só de olhar ali o pull request, você já consegue achar algum bug. Melhora o seu conhecimento técnico com o tempo e te ajuda a colocar cenários adicionais. Às vezes você não pensou no cenário de teste. Hoje a gente faz o cenário de teste logo após o refinamento. Só que às vezes, quando o desenvolvedor terminou, você está lá revisando o código, olhando isso, você consegue ver se tem mais cenários de teste e já complementar. Então, para ajudar ali na revisão do cenário de testes, também é bom compreender um pouquinho sobre operadores lógicos. Então, para a gente que não usa todo dia e não depende disso, basicamente, é difícil lembrar. Mas eu sempre procuro no Google, tipo, eu não lembro o que é dois pipes, os dois ex comerciais. Eu nunca lembro de cor na hora que eu tô vendo. Então, eu sempre procuro no Google e como a gente já tem essa noção, tipo, do que pesquisar, só pesquisando operadores lógicos já fica fácil. Bom, e por último, reporte de bugs. O mais importante que você achar o bug é você saber se comunicar com o desenvolvedor. Então, hoje a gente tem o nosso padrão pré-estabelecido, né, como relatar os bugs. Então, tem a base que a gente está usando,
quais são os cenários que deram problemas, ou a gente coloca os cenários que deram problema primeiro, depois que já deram certo, para isso tudo para deixar mais fácil possível para entender. Então, a gente também coloca imagens, tenta destacar os filtros que usou, qual foi o ponto que deu problema, e caso não as imagens fiquem ruins, a gente também pode colocar vídeo, né? Relacionando é o fluxo que a gente teve que seguir para chegar até aquele bug. Tudo isso facilita na hora do desenvolvedor corrigir e ajuda também a deixar o histórico da demanda, né? Bom, acho que é isso. O principal da comunicação, principalmente com o desenvolvedor, é manter um bom relacionamento. Aqui a gente brinca muito, conversa muito com desenvolvedores. E o principal é isso, manter uma boa relação, porque um depende do outro, tem que andar junto. Eu sempre brinco com o pessoal que a gente é muito mais legal que o cliente. O cliente não vai vir te reportar um bug falando, olha, eu achei um bug e ser tranquilo. O bug tá impactando na funcionalidade dele, no dia a dia dele, às vezes travou um monte de gente. Então, quanto antes a gente achar o problema, melhor. Então, se o testador está falando que tem um bug, é algo bom, porque o cliente nunca vai falar, né, tranquilo, porque tá parando a operação dele. Então, a gente é muito mais legal que o cliente, né? Um interno muito melhor.